Olha o Jardim, rapaz. O que ele fez? Fim de papo, vitória do Cruzeirão cabuloso. E muita comemoração do Leonardo Jardim dentro de campo. Cruzeiro volta a vencer no Campeonato Brasileiro. Bate o Vasco por 1-0 em um jogo pobre tecnicamente. Cássio chorando. A imagem mostrando o Cássio chorando, emocionado. Chorando o goleiro Cássio. Muito emocionado, a TV vai mostrando ali, escondendo o rosto. Ele se agacha ali agora ao lado do gol, faz a sua oração, emocionadíssimo o Cássio. E a TV também mostrou o que comemorou, o tanto que vibrou o técnico Leonardo Jardim assim que o juizão apitou o final do jogo. 1 para o Cruzeiro, Christian, 0 para o Vasco da Gama, e o Cruzeiro agora é o 4º colocado. E a imagem mostrando agora o Robertinho chega lá, dá um abraço no Cássio, comemoram juntos. O Léo Aragão chega ali também para poder abraçar o Cássio. Robertinho também. Momento de emoção do goleiro do Cruzeiro, que vem recebendo muitas críticas, vem recebendo muitas cobranças, mas hoje foi fundamental nessa vitória do Cruzeiro, que volta a vencer no Campeonato Brasileiro. Você que está ligado com a gente aí, dá um like no vídeo, se inscreve aí no canal e também ativem as notificações, porque a partir de agora começa o pós-jogo na Cruzeiro Esportes. O Matheus Pereira tá indo ali cumprimentar o Cássio, os dois se abraçam, todos os jogadores do Cruzeiro ainda ali dentro de campo, e o Lucas Silva caiu de novo, tá? Sentiu muito. E agora uma coisa tem que ser dita também, viu, Diogão? A entrega do Lucas Silva, pode ter errado alguma situação, uma ou outra, mas ele tem tido, quando não uma atuação brilhante como foi no jogo do Bahia, mas sempre atuações de muita entrega. Eu acho que isso também tem que ser valorizado, tá? Vamos lá, e tá falando ali agora o Léo Jardim, e a partir desse momento agora eu quero... Vamos lá, tá, meu querido Albert? Vamos fazer o comentário aí, a opinião do jogo, pra gente soltar daqui a pouco ali nas redes sociais. Cara, vitória importantíssima do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, por tudo que nós estamos vivendo dentro e fora de campo. Tá, se a gente for pegar aqui a análise técnica do jogo, foi um jogo muito pobre tecnicamente, pros dois lados. O time do Cruzeiro com muita dificuldade na saída de bola, muita dificuldade na criação e principalmente na conclusão das jogadas. Só que do outro lado, tem uma equipe que sofre as mesmas coisas com o Cruzeiro. Também tem um elenco limitado, tem grandes jogadores que não vivem um bom momento, como é o caso do Felipe Coutinho, que fez mais uma partida apagada. Hoje o Verratti pouco apareceu no jogo de hoje, embora esse viva um momento um pouco melhor. Mas a vitória fundamental. Assim, nós chegamos hoje na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro ainda não tem, né, um time titular definido, um modelo de jogo definido. O Leonardo Jardim está tendo que enfrentar vários problemas dentro e fora de campo. Nós tivemos a situação com o Dudu no último jogo, hoje o Dudu fica de fora, o Gabigol nem aparece ali como opção para entrar durante o jogo, o Leonardo Jardim fazendo outras opções, e o Cruzeiro volta a vencer no Brasileirão. Eu acho que foi por isso que o Jardim comemorou tanto na hora que o jogo terminou, porque ele teve que fazer decisões difíceis, ele teve que afastar atletas que vieram para o Cruzeiro a peso de ouro, né, como é o caso do Dudu, e hoje ele conseguiu a vitória. Eu quero dar um destaque especial para o Cássio, porque se esse jogo ficou 1-0 para o Cruzeiro e o Vasco não conseguiu sair na frente, se o Vasco não conseguiu empatar, é porque hoje, especialmente hoje, o Cássio fechou o gol. E ele ficou muito emocionado ali depois do jogo, chorou, os companheiros foram lá o abraçar, né, para poder coroar essa vitória do Cruzeiro, que teve uma participação muito importante do Cássio. Então, dentro de campo foi isso. Mais uma vez, um futebol tecnicamente pobre do Cruzeiro, que tinha um adversário ali também
com muitas dificuldades técnicas de jogadores de um elenco limitado, mas graças a Deus o Cruzeiro conseguiu ali uma coisa que a gente reclamava muito, que toda hora o Cruzeiro ficava pegando a bola e tocando para trás. Em uma jogada que o Vidalba tinha a oportunidade de recuar a bola pro Cássio, e mais uma vez ele faz o giro e dá um tapa de 20, 30 metros pro Wanderson fazer a corrida ali e achar o Christian do outro lado. Então o Cruzeiro os caras tem que ter mais confiança, tem que ser mais agudo, tem que partir pra cima. Mas, gente, falta muita coisa, falta muita coisa pra se resolver no Cruzeiro. E pra mim, o maior destaque negativo que nós tivemos hoje foi a ação do Pedrinho antes da bola rolar, quando o torcedor pergunta pra ele sobre o Dudu e ele sinaliza assim com a mão dizendo que vai sair fora. Mas enfim, muito feliz pela vitória. A gente precisava disso para poder dar uma acalmada nas coisas e o Cruzeiro dar a sequência no Brasileiro, porque agora pega o Flamengo. Mas temos muitas coisas a corrigirem. E mais uma vez, para fechar meu comentário, que a gente pegou muito no pé, cobramos muito, mas hoje o Cássio foi essencial na vitória do Cruzeiro. É isso aí, galera. É isso aí, aproveitando, já emendando aí já o comentário, já aí, Diogão. Cara, eu até escrevi aqui, enquanto o Diogo comentava aqui. Cara, é um jogo... Hoje foi um jogo das duas piores SAFs do futebol brasileiro. As duas SAFs que não vêm sendo bem administradas e por isso convivendo com trocas de treinadores. O Vasco, assim como o Cruzeiro no último ano, se eu não me engano, teve 3 treinadores, cara. Assim como o Cruzeiro... troca-se muito de treinador, falta de confiança, falta de convicção no trabalho. Com isso, os trabalhos são interrompidos, né? A gente teve o Larcamon, a gente teve o Seabra, tal. O Vasco também convive com isso. E o que a gente viu em campo hoje é reflexo disso, né? Uma desorganização fora de campo, trabalhos precocemente interrompidos. Você não consegue fazer bons trabalhos técnicos dentro de campo. Se você pegar as melhores equipes hoje do futebol brasileiro, os melhores futebol dentro de campo, de performance, técnica, física, são trabalhos longevos. São trabalhos onde há organização fora de campo. Porque é de dentro para fora, gente. É de cima para baixo. O que a gente está vendo é reflexo daquilo que a gente não vê. Então você pega aí Palmeiras, você pega Flamengo, você pega até mesmo Botafogo, que agora eu acho que está no terceiro ano de SAF ou segundo ano de SAF? Terceiro ano de SAF do Botafogo. Você vê que é um trabalho mais organizado, você vê que o Botafogo ele se desfaz, ele se desconstrói, mas rapidamente ele se constrói novamente. Por quê? Tá na direção certa. Pega o Botafogo do final do ano passado e pega o Botafogo do início do ano. Praticamente outro time, né? Então dá aquela oscilada mesmo, normal, né? Que tem que ter aqueles 2, 3, 4 meses de reconstrução da equipe, mas o Botafogo acaba se reencontrando novamente. Por quê? Porque há uma organização fora de campo. Então, atletas sem confiança, você vê que o time do Cruzeiro é um time totalmente sem confiança. E um atleta sem confiança, ele não consegue executar a melhor técnica dele. Ele não consegue. Se ele tiver sem confiança, esquece. Às vezes não é nem o problema técnico em si. A gente vê vários jogadores do Cruzeiro que a gente fala assim, cara, não é possível que esse cara desaprendeu a jogar bola. Por causa de quê? Por causa da falta de confiança. E a falta de confiança por causa desse ambiente instável fora de campo que o clube passa, né? Então, falando em si do jogo, cara, um jogo fraco, um jogo pobre, por tudo isso que eu falei aqui desse contexto. O gol do Cruzeiro saiu de uma insistência e que o Vidalba, graças a Deus, não voltou a bola para o Cássio. E a gente tava aqui, ó, vai voltar. Ele não voltou e num chutão encontrou o Wanderson, que no 1 contra 1, cara, jogador de beirada. Meu amigo, depois que você ajudou a marcar o lateral, qual que é a sua função mais importante? Quebrar a linha adversária. E como é que você quebra a linha adversária? Ou é no drible, ou é na velocidade, ou é na força. Você tem que usar uma dessas 3 valências. E o Wanderson usou a explosão física, colocou na frente, venceu o seu duelo, colocou a bola dentro da área e falou assim, agora vocês resolvem. Caio, já lá, tá mostrando o lance lá agora. Resolvam! Caio Jorge tentou, não deu, sobrou para Christian, que acompanhou a jogada até o fim e conseguiu vencer o goleiro Léo Jardim. Cara, vamos deixar uma nota aqui, uma nota bem legal aqui pro Cássio, cara. Eu acho que
a jogada do Wanderson, importantíssima, segunda assistência dele. Isso mostra, cara, por que ele é titular, né? Ajuda a marcar lateral, aparece na frente, ganha duelo. E é assim que o jogador ele tem que questionar o treinador. É mostrando em campo, é dando resultado. Falei no jogo passado que o Gabigol, apesar que hoje não entrou, o banco fez bem pra ele e ele voltou no jogo passado, cara, e fez um bom jogo, tá? Fez um bom jogo dentro das possibilidades contra o Palestino. Hoje, sabe quem deu a volta por cima? O Cássio. Fez um jogo ruim contra o Palestino, foi questionado sim, foi criticado sim. Mas sabe como é que o Cássio fez? Ele não foi para a imprensa dar letrinha, ele não usou as redes sociais dele para dar letrinha, que é assim que o jogador tem que fazer, cara. A única maneira que ele tem de se manifestar, né, de falar, cara, eu mereço estar aqui, eu posso ainda ser útil, é jogando. É mostrando que tem qualidade, é mostrando que ainda pode. E o Cássio fez isso. Caladinho, cara, treinou mais, se concentrou mais, porque às vezes é uma questão de concentração, às vezes é uma questão de estar mais ligado. E hoje o Cássio mostrou, do primeiro minuto até o último minuto, que ele estava 100% ligado no jogo. Fez no mínimo 4 intervenções importantíssimas, que pra mim foram gols. 2, 3 delas, cara, era gol claríssimo do Vasco. Então hoje foi fundamental e é aquilo que a gente faz. Quando você não toma gol, você está mais próximo da vitória. E foi isso que o Cássio proporcionou. Não tomamos gol. E num lance, né? Num lance infortuito, cara, o Vidalba chutou a bola lá pra frente, o Cruzeiro foi lá e conquistou a vitória. Se você for olhar, o jogo foi muito igual. Muito igual, as duas equipes fracas tecnicamente. Mas é isso, o goleiro foi lá, cara, fez milagres e o ataque foi lá e em uma oportunidade guardou. Cara, 3 pontos importantíssimos. Agora, meu amigo, a gente tem que cuidar dos nossos problemas, que são muitos, e o Cruzeiro tem uma semana desafiadora pela frente, Diogo. Mike, Washington. Eu acho que valeu demais pela vitória, né? Pela importância do resultado. A gente falava disso, de como era importante vencer e vencer em casa, né? O jogo em Uberlândia. E um adversário que está no mesmo nível ali, inclusive no nível, os dois no nível abaixo, como bem comentou o De Leon. Tecnicamente não foi um bom jogo, são equipes que têm os seus problemas e valeu demais. Agora, alguns destaques então, você já falou do Cássio, super concordo, super assino embaixo, e é importante, ele que saiu emocionado ali, imagino que também passa um filme e a gente quer, claro, que o jogador entenda quando ele errou, procure trabalhar para justamente entregar uma performance diferente, cara. Pouca gente tem falado, eu tenho gostado bastante da entrega do Lucas Silva, assim, que tem sido um jogador que desde que voltou, ele teve aquele lance, aquele jogo brilhante com a equipe do Bahia, como todo mundo foi muito bem, teve um jogo interessante contra o time do São Paulo, e ele é um jogador de muita entrega, assim, ele ainda desacelera muito o jogo, ainda para, mas é um jogador que busca, tem pelo menos mostrado isso, tem me agradado um pouco, ao contrário do Matheus Pereira, que esse pra mim nunca passa a ideia de estar querendo jogo, né? E mais uma vez pra mim não teve, não acrescentou e não somou muito, sabe? Mas de qualquer forma eu acho que vale demais. Até pro Jardim tem um pouco de tranquilidade, ele tem poucas vitórias, se não me engano é a 3ª vitória dele, né? 3ª vitória do Jardim aí à frente do Cruzeiro, e ele precisa por tudo que tá passando. Não apague, muito pelo contrário, tem que acender essa luz amarela, né? Essa atenção aí pro que a gente vem vivendo, por tudo que aconteceu hoje, por aquela situação do Pedrinho. É o momento de tentar com essa vitória, falar, galera, nós estamos ali no G4 da competição, sabendo que não estamos jogando para isso, mas estamos ali e é importante isso. Então vamos tentar cuidar, né, dos bastidores do Cruzeiro, que muita coisa está acontecendo, e torcer para que o time, de repente, engate, né? 2 vitórias, aí, 3 vitórias. Vai ter jogo dificílimo contra a equipe do Flamengo quando o assunto for brasileiro. Antes tem aí a Copa do Brasil. E, de novo, mais uma vez, um jogo em que o Cruzeiro tem que entrar para ganhar. Independente da performance, tem que contra o Vila Nova de Goiás fazer o dever de casa, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que é um Cruzeiro que consegue esse resultado, está muito longe e assustadoramente ruim tecnicamente, mas Sim. Valeu demais pela vitória. O Fernando da Silva falou que Diogão, Cássio sempre deu sorte contra o Vasco, desde 2012 naquela liberta do Corinthians. E o MJ tá falando que são 2 elencos montados pelo Alexandre Matos. Galera, o André Hernan, né, o jornalista André Hernan, conversou com o agente do Dudu. E nós vamos trazer a informação do André Hernan
em instantes. Deixa eu só zerar aqui antes da galera, antes da coletiva do Leonardo Jardim, deixa eu zerar aqui as participações na nossa Live Pix, começando aqui pelo Gabriel Ramos. Gabriel Ramos mandou R$6. Esse Vilau baixa que é volante segura muito a bola. Temos aqui também a participação do Cachi. Casi mandou R$6. Pelo menos teve algo bom nesse jogo. O Cássio tá calado a nossa boca. Cachorro Islâmico. Qual é o nome do cara, velho? Cachorro Islâmico mandou R$6. Se o Pedrinho tirou minha confiança pro jogo de hoje, imagina do elenco. Muito amadorismo. Vai mandar o cara embora. E a grana da rescisão? Foi mal. Mais um aqui agora do Cachorrão Safado. Cachorrão Safadão mandou R$12. Jogo do Cruzeiro é igual pegar mulher feia. VC já vai sem expectativa. E quando acaba, VC não quer nem olhar na cara mais. O Marcos mandou aqui, ó. Marcos mandou R$6. Diogo, qualquer dia venha conhecer Uberlândia. A cidade é linda e o Cruzeiro é sempre bem-vindo aqui. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. O Wellington Monteiro falando, corroborando com o Cássio. Anotem aí anotem a Atletiaia, que demite treinador e tenta implantar o caos. Vai pormenorizar a vitória e focar no vídeo do Pedrinho. Mas quem deu o holofote, cara, você vai me desculpar, não é a imprensa. Quem deu o holofote foi o próprio Pedrinho, irmão. Aí, eu entendi o que você quis dizer, mas não pode dar um mole desse. O Edgar mandou R$6. Manda um abraço para minha esposa Zelci, minha filha Ana e meu genro Lucas são cruzeirense doente, bora meu Cruzeiro. Abraço Edgar, abraço Ana, abraço Lucas, tamo junto. Wesley Durais mandou R$100. Toda honra e toda glória a Deus. Jesus, Rei dos Reis. Vamos Cruzeiro. Obrigado, irmão, tamo junto. E mandou 100zão, show de bola. O Lobo Maluco, obrigado pela moral, tá, irmão? Lobo Maluco mandou R$6. Cássio é o melhor goleiro do Brasil. Pelo menos hoje. É porque não tinha atualizado. O Wesley Durães, tá? Que mandou o 100zão. Tamo junto. O cara falou que o Cássio é o melhor goleiro do Brasil. Pelo menos hoje. E olha ele aí, ó. Matheus Biomas. Matheus Biomas mandou R$300. Tá aí pra vocês salferas demais. Qualquer dia desses vou ser digno à altura de patrocinar a Cruzeiro Esportes. Estamos juntos. Suas marmotas. Já tá patrocinando, meu filho. Já tá demais. Já tá patrocinando. Um abraço aí. Matheus Biomas é foda, irmão. Ele não vacila, não. Já tem aqui 600? Já dá pra... já dá pra contratar já um pessoal já, Diogo. Contratar o Matheus Biomas. 600 é um churrasco. Tamo junto, tá, Matheus Biomas? De coração. Obrigado pela moral de frente. Você, todo mundo que mandou, o seu Wesley aí, de coração, mano. Com vitória do Cruzeiro, melhor ainda. O Guilherme Sol. Guilherme Sol mandou R$6. Torcedor tem que parar de achar que aqui é palco pra jogador. Se está no banco é porque merece. Cássio, nunca critiquei. E a última aqui por enquanto, Fora Matos. Fora Matos mandou R$6. A única certeza após esse jogo é que o Alexandre Gastos montou 2 elencos ruins, o do Cruzeiro e do Vasco. E o cara mandou isso aqui agora. A gente vai continuar aqui agora comentando, né, sobre a vitória do Cruzeiro. Daqui a pouco tem a coletiva do Leonardo Jardim. Quem quiser mandar o seu Live Pix, o QR Code está aqui bem embaixo do mic. O link está na descrição do vídeo e também está fixado no chat ao vivo. Deixa eu colocar na tela para a gente comentar aqui, ó, o tweet do André Hernan, né, do jornalista André Hernan, trazendo a informação aí sobre o Dudu na tela para você que está ligado aí na Cruzeiro Esportes. O André Hernan todo mundo conhece, né? Um jornalista aí de renome, abraçando o Pablo Henrique, falou que tem que elogiar o Cássio hoje. Fez boas defesas, parabéns, Cássio. E a informação é, se não tiver mais lugar para ele, no caso, o Dudu, no Cruzeiro, que paguem a multa contratual e tudo certo. Foi o que eu ouvi do staff do Dudu. Conversa essa semana deve definir o futuro do atacante do Cruzeiro, Diego de Leon. Informação aí que você já tinha começado a falar e agora o André Hernan complementando a sua informação. Você falou isso antes do jogo e o Serjão falou que Verrete até agora tá no bolso do Vidialba. Mas só que quando eu falei, né, algumas pessoas, normal, né, Mike? Algumas pessoas vieram no chat, tá conversando fiado, tá inventando. Exatamente, eu tenho essa informação do André Hernan antes do jogo, na verdade eu tenho essa informação de ontem. Apurei essa informação. A pessoa falou que ó, o Dudu não quer sair do Cruzeiro. Ele só sai do Cruzeiro se o Cruzeiro
mandar ele embora. Como? Acabou de falar o empresário dele. Pagando a multa rescisória, né? Que ele vai pegar as coisas dele e vai embora. Mas não é assim, entendeu? Então, até então, Dudu segue no Cruzeiro. Mas eu falei isso antes daquele negócio que o Pedrinho falou. Agora eu já tenho que apurar aqui pra ver se isso muda pra o cenário. porque muda, cara, muda. Porque a gente sabe que o jogador tem ego, ele tem família, ele tem esposa, ele tem filhos, ele tem honra, entendeu? Ele tem uma carreira. Então, não sei, eu tenho que apurar agora pra ver se depois dessa fala do Pedrinho, esse cenário é o mesmo. Mas até antes do jogo, era esse cenário. Ô, cara, e só mais uma coisa aqui, tá? Eu tô vendo aqui já páginas atleticanas falando do Dudu, tá? Já estou vendo aqui páginas atleticanas, como por exemplo aqui uma página que chama-se Massa do GALO, falando isso, né? Não fez isso, não veio pro Cruzeiro, não jogou nada, arrumou briga no vestiário, disse que não ia ser banco e agora pode vir de graça para o Atlético. Absoluto cinema. O Deleon também estava comentando sobre isso, né? Mas antes da transmissão. Até já estão noticiando também no Grêmio também. Eu falei que, gente, o Dudu é um jogador que vários clubes do Brasil têm interesse, cara. E num imbróglio desse com o Cruzeiro, vai ficar ali, ó. Gente, o Cruzeiro fez isso com o Gabigol, fez isso com o próprio Dudu, fez isso com a questão do Cássio. Quem mais fez isso? Cara, é um movimento normal do futebol. Cara, vamos ver o que dá ali. E o Rio Grande do Sul gosta disso, né? De jogadores brigados aqui. O Wesley com o Cruzeiro. Pá, tá lá no Inter. O Rio Grande do Sul entende que jogadores que saem daqui brigados por algum motivo, pode ser que dê certo lá. E o Atlético, gente, não é de hoje, não é novidade que o Atlético tá sempre ali no muro, ali assim, olhando assim. Como é que tá aí, vizinho? Como é que tá aí? Tem alguém brigado aí? A gente sabe que isso faz parte do futebol. E o André Cury, que é ligado tanto ao Cruzeiro, ligado ao Atlético. Mike, Washington? Eu acho que, enfim... primeiro que o imbróglio ganha um outro cenário, que se fosse só a questão da fala, até então, teria ali uma reunião, não faz isso e tal, como ele não quer sair, teria, de repente, algum acerto, né? Agora, com a situação de hoje... e detalhe, quando o Dudu tem esse problema, e a gente fala que foi sim uma questão de indisciplina, independente da situação e do cenário, o torcedor rememorando tudo que o Dudu fez ali naquela época. Vou, não vou, eu quero ir, tá quase tudo certo, mas fico no Palmeiras, aquela coisa toda, que nós passamos um pano quando ele veio, tá tudo certo, desde que jogasse bola. O Dudu, confesso que saiu do time no momento em que eu acho que ele poderia render, estava rendendo um pouco mais. E aí o torcedor estava muito contra o Dudu. No sentido assim, Dudu, você tá errado, além do mais você ainda fez aquilo com o Cruzeiro, e aí você já veio aqui, já aceitou, e você já tá fazendo merda. Até o vídeo. Quando vem o vídeo, aí o torcedor já fala, não, pera aí, isso aí não pode. Isso aí não pode, Pedrinho. Isso aí é amadorismo, isso aí não dá. Então assim, já voltou aquele foco. Então o foco ele saiu do Dudu e foi pro Pedrinho. A verdade é essa. Então agora, aí o torcedor já assim, olha, peraí, gente. Aí o jogador também não pode se sujeitar a isso. Entende? A crítica, o volume de críticas que o Dudu levaria nesse cenário, ele sai e vai agora para o dono da SAF do Cruzeiro. Então, o cenário é outro, eu acho que depende muito dessa conversa, como vocês falaram, como é que isso vai ser articulado aí, e tem grandes riscos dele sair sim. E aquela coisa, quando o Pedrinho ele dá uma entrevista dessa, ele até talvez dificulta um acordo com o Dudu. Uma entrevista não, perdão, faz um gesto desse, ele dificulta. É verdade. O cara às vezes estava menos inclinada, isso. E aí ele fica nervoso, aí quer atrapalhar. Vai ter que pagar a multa integral. Aí talvez quer ir pro rival para dar uma... Jardim. Alfinetado. Vamos lá. Galera, vamos ouvir o técnico do Cruzeiro, o Leonardo Jardim. Quem tá ligado aqui com a gente na transmissão, deixa um joinha aí. São 6.500 pessoas aqui, por enquanto, acompanhando o nosso pós-jogo na Cruzeiro Esportes. E nós queremos bater os 404 mil inscritos. Você que tá ligado aí e não é inscrito no canal, já clique aí em inscreva-se, pro cara não ficar me xingando aí. Quem quiser ter a sua mensagem na Live Pix registrada logo depois da coletiva do Jardim, aponta o celular para esse QR Code que tá debaixo do mic e mande aí a sua Live Pix. Vamos ouvir Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro. O que dá para dizer em relação
a essa vitória, a importância dessa vitória nessa construção de ideia de Cruzeiro e tudo mais, é o reflexo, por exemplo, da sua comemoração ali na efusiva, né? Conseguiu esse resultado, né? Até que enfim sai um jogo bom, consegue enfrentar uma equipe com a qualidade que tem o Vasco também, essa vitória sair. Obrigado, boa noite, parabéns pela vitória. Uma coisa que na minha vida eu gosto é a honestidade intelectual e honestidade daquilo que a gente fala. O áudio tá ruim, é lá mesmo, tá, pessoal? O Mico Jardim tá falando muito longe do microfone. O Cruzeiro está no G4 e fez um jogo bom. O Cruzeiro vem de 3 vitórias, 1 empate, grande jogo em São Paulo, bom jogo contra o Bahia, hoje mais um jogo de luta, contra o Red Bull. Perdemos o jogo, mas não merecíamos sair de lá. Porra, temos que ser honestos e deixar de falar e a crise e os jogadores e tentar... Esse áudio aí, gente, tá muito ruim, mas é o áudio lá da coletiva, tá? O pessoal tá tentando arrumar, porque realmente tá muito ruim. O Jardim tá falando a quase 1 metro da distância do microfone. Eu vou voltar pra vocês aqui enquanto a gente põe no ponto de novo. Vamos lá. Pode ficar à vontade aí. Eu acabei não fazendo a análise minha pós-jogo, vou fazer rapidamente, só falando que o Jardim, que é quem estava dando a entrevista aí, eu acho que ele sai fortalecido demais dessa partida, não só pelo resultado, que estava precisando também, claro, mas porque nessa situação toda dele barrar o Dudu, né? Uma derrota hoje com uma atuação seria bem negativa, e aí acaba que ele consegue a vitória. Claro, não foi um dos melhores jogos do mundo, mas o time estava ali equilibrado, conseguiu criar algumas oportunidades, também dependeu do Cássio, mas o gol do Cruzeiro, o gol da vitória, sai justamente da jogada de jogadores ali que podem dizer que são concorrentes do Dudu. O Wanderson, que é, de fato, o concorrente imediato, que ganhou a posição do Dudu na bola, na força, e que fez uma boa jogada, já é a segunda assistência dele. No último jogo contra o Palestino, ele também deu assistência por empate. Acabou que o Cruzeiro ainda perde o jogo no finalzinho, mas já tinha demonstrado. E nas partidas o Cruzeiro foi bem. Contra o São Paulo ele foi, se entregou, jogou bem. Contra o Bahia também. Contra o Bragantino correu, né? Não fez um grande jogo, mas correu. E aí agora ele participa. Quem faz o gol é o Christian, que é o outro que tá jogando aberto pelo lado ali. Então, teoricamente, se o Jardim não quisesse tirar o Wanderson, ele poderia colocar o Wanderson pela direita e colocar o Dudu pela esquerda. Então, mais uma vez, o que fica provado é que, ao meu ver, né, que o Dudu, ele pensou de fato mais nele do que no Cruzeiro, do que no bem do Cruzeiro, do que no que o campo estava mostrando, e acabou que o Jardim fez uma escolha difícil, né, uma escolha que não é qualquer treinador que tem peito para fazer, ainda mais com esse cara indo para a imprensa cobrar sua titularidade, mas por fim o Dudu acabou se mostrando errado nessa situação e o Cruzeiro vence justamente com uma jogada feita por Wanderson e Christian, mostrando que se o jogador foi titular a vida toda, o que importa é o momento atual, e o momento atual dos dois é melhor. Pois é, voltou aí. Que nós queremos ser protagonistas, queremos qualificar a equipa. Eu ainda não tenho a total informação do adversário, porque eu trabalho jogo a jogo. Até hoje fui Vasco durante os 3 dias de recuperação, porque também é de salientar. A nossa equipa teve menos 2 dias de recuperação do que o Vasco. Isto às vezes é preciso escrever que fizemos uma viagem de 9 horas, viemos do Chile e hoje os jogadores tiveram esta atitude somente com 2 dias de recuperação que jogamos na quinta. É isto que é importante valorizar, e vocês são jornalistas, vocês são um canal importante para informar as pessoas que gostam de futebol da realidade e às vezes não das fake notícias e das supostas situações. Ok? Obrigado. Professor, parabéns pela vitória, Érico da Band. Dentro dessa gestão dos atletas seus, eu queria que você falasse do Cássio, né? Que esse momento ele não vinha de alguns jogos bem, e dentro dessa gestão, o que foi trabalhado com ele que hoje
no momento que ele foi acionado, salvou o time, fez belas defesas, grandes defesas, mas teve alguma coisa, algo diferente, passar essa confiança para ele, às vezes faltava essa confiança. Como foi esse trabalho até ele fazer esse grande jogo? Eu vou responder aquilo que eu respondi no último jogo com o Sul-Americano. Ganhamos todos, perdemos todos. O erro de um é o erro de todos. E é isto que eu percebo, eu entendo de futebol. Eu sei que por vezes o mídia necessita de crucificar alguém, crucificar um jogador, crucificar um treinador, crucificar um clube. Mas é isso que eu, como treinador, não sou assim, porque a minha vida diz-me que ganhamos todos, perdemos todos, e temos de estar imbuídos de um só espírito para mostrar jogos como este. Não somente qualitativo, mas a intensidade e a entrega, que hoje ainda vimos o Lucas no fim do jogo, de Rastos e outros jogadores que deram o máximo em prol do Cruzeiro, e eu acho que isto tem que fazer os adeptos e os torcedores do Cruzeiro felizes, porque existe uma equipa, estamos a formar uma equipa passo a passo que sabe suar a camisola, e isso para mim é fundamental como treinador, esta forma de estar. Chegando o áudio. Ele tá recebendo a pergunta ali agora, o Leonardo Jardim, mas o negócio é que o São Januário, em questão de estrutura pra lá, é péssimo, tá, velho? É, o Parque do Sabiá, perdão. Mas o São Januário também, não tem nada a ver. Mas o Parque do Sabiá, a estrutura, internet, tudo ali, não é uma estrutura de Mineirão. Tava até parecendo... Você tá mutado, Mike, peraí. Fala. Tava até parecendo durante o jogo ali São Januário mesmo, né? Se você observando a partida. Eu viajei aqui. É o Parque do Sabiá. Vamos lá que o Jardim vai continuar respondendo aqui. E o Cruzeiro vem controlando isso com o seu departamento de saúde e performance e te dando aí boas opções para montar esse time competitivo. Mas isso é uma pergunta inteligente, porque eu vejo muito aqui no mercado brasileiro, não é? Eu estou a chegar e eu estou a aprender. Vejo muito falar, é o rodízio, é isto, é trocas, é não trocas. O futebol temos que gerir, porque os jogadores, se tivermos começar a rupturas, problemas musculares, e começamos a ficar com menos jogadores, a seguir as pessoas vão dizer, pá, não houve gestão. Não, o treinador faz gestão, é o rodízio. Todos os jogadores que estão no plantel do Cruzeiro têm a obrigação, porque estão cá, foram selecionados para vir para cá, de competir e de jogar ao mais alto nível. Por isso, eu quando troco, alguns jogadores, por exemplo, troquei no Sul-Americano e não troquei para enfraquecer a equipa. Eu troquei para ganhar o jogo. Não conseguimos ser competentes para ganhar o jogo, mas fui para ganhar o jogo porque eu acredito que o elenco tem que ter essa qualidade. Porque ninguém está no Cruzeiro, acho eu, por favor. Não fui eu que construí o elenco, mas eu acho que ninguém está por favor, toda a gente está por mérito próprio. E então, se está por mérito próprio, eu acredito que toda a gente tem qualidade e capacidade de jogar qualquer jogo. É de realçar também que eu às vezes não vejo falar, temos já este ano 3 jogadores das crias da Toca, estamos com uma atenção na formação. O Presidente falou-me, quando contratou-me, que era um dos pilares que ele queria desenvolver, de apoiar a formação. Temos apoiado com a visualização de jogos, o acompanhamento, os jogadores a treinar connosco. Hoje em dia entrou o Jederson, já entrou o Moreira no último dia, já entrou o Kanji. Temos tido uma atenção e é importante também vocês valorizarem isso, que na Toca, principalmente os treinadores da formação, os diretores da formação, estão a fazer um bom trabalho para nos colocarem estes jogadores. Jardim, você falou que foram 3 dias pensando em Vasco, estudando Vasco. O que a sua comissão técnica passou, que você analisou e que você acha que foi fundamental para alcançar essa vitória taticamente? O Vasco é uma equipa que joga muito pela beirada, normalmente envolve sempre 3 jogadores no corredor, passeio e cruzamento, tem talvez o ponta de lança mais forte no jogo aéreo do Campeonato Brasileiro, nos duelos aéreos, e nós tentamos controlar esse jogo exterior, tentamos procurar algum espaço entre linhas, que às vezes a linha defensiva a 4 não permite que os nossos
nossos extremos sejam muito pressionados, e eu falei com os meus extremos a possibilidade de virmos interlinhas buscar, e pronto, e de resto a nossa capacidade de ganhar duelos, e hoje em dia a nossa equipa jogou o que jogou, mas em termos de duelos conseguiu igualar, porque nós temos algumas dificuldades em termos físicos, temos uma equipa com uma estatura baixa, temos uma equipa que em termos defensivos das bolas paradas temos dificuldades. Foi por isso que as minhas substituições no fui para tudo equilibrar a equipa em termos de altura, quer o Bolassi, quer o Genderson, quer o Edu, e acabamos por concretizar o objetivo, que era guardar o resultado nessa altura, e foi essa análise que eu fiz do Vasco, e a minha equipa de trabalho também o fez. Então tá aí, galera, coletiva do técnico Leonardo Jardim, os principais pontos que trouxe o português, e agora aqui na Cruzeiro Esportes o comentário do De Leon. Rapaziada, ser bem sincero pra você, tá? Esse corte desse áudio aí prejudicou bastante a análise aqui, cara. Local lá mesmo, exatamente, né? Que é precário. Cara. Então, tentar dar uma pincelada a partir do momento em que eu conseguir pegar aqui. Primeiro, como o Leonardo Jardim, às vezes as pessoas podem até pensar assim, é repetitivo. Porque às vezes as perguntas são as mesmas, cara, na zona mista, e talvez tenha que fazer uma pergunta diferente, né? Ou de uma forma diferente. Às vezes as perguntas similares, os caras respondem a mesma coisa, falando sobre duelos, né, as dificuldades. Não fui eu que montei esse elenco, né? Mais uma vez ele volta a falar, mais uma vez ele fala sobre duelos físicos, hoje dificuldade de altura, na altura, então ele teve que até no final fazer algumas alterações. Mas ele falou um negócio bastante interessante, que foi valorizar os 3 pontos, e que ele falou sobre, na hora que o Claudio cortou, ele falou assim, sobre a comemoração de hoje, a necessidade da honestidade intelectual e a honestidade da fala. Quem lembra dessa fala dele aí? E ele tava dando, pra mim, ali uma posse na própria imprensa, dizendo assim, olha, vocês têm... Ele deu uma cutucada aí. Duas vezes, cara, 2 vezes. Então, que vocês têm que ser honesto, cara, naquilo que vocês falam, né? Na sua intelectualidade, porque às vezes usa o intelectual, cara, pra prejudicar, pra criar uma turbulência. Caos, crise, ele fala disso. O caos, crise. Aí o áudio ficou ruim, cara. Não, fiquei bolado, que eu falei, não, cara, não, que ele tava falando algo interessante. Mas a coisa que eu observo no Jardim é a coerência, cara. A coerência. E ele falando sobre o Vasco, ele falando, cara, o que eu estudei sobre o Vasco é um time que joga bastante pelas pontas, utiliza bastante os corredores, justamente por causa do modelo 4-2-3-1. 4-2-3-1, você tem 2 laterais, você tem 2 extremos, então a tendência de você jogar mais pela beirada é muito mais do que jogar por dentro, né? Um time que iria oferecer bastante bolas aéreas dentro da área do Cruzeiro, e o Cruzeiro com a estatura baixa, então mostra que é um treinador estudado, que ele está antenado, e que aí uma outra coisa que eu achei interessante do que ele falou foi temos que parar de falar de polêmicas e focar no trabalho, sabe? Ele não entra em polêmica, cara. Ele poderia hoje facilmente entrar em polêmica relacionada a Dudu, relacionada a Pedrinho, mas em nenhum momento ele quis dar ênfase a isso. Repetiu as mesmas coisas que ele repete toda a entrevista, manteve-se frio e calculista, e hoje ele enalteceu o resultado, que é os 3 pontos, cara. Então, eu acho que é isso mesmo. O maior problema agora do Jardim, eu acho que vai ser durante a semana. Tem um jogo importante contra o Vila. Ele falou que não estudou o Vila ainda, mas eu já vou te dar uma ideia já, tá, Jardim? Vai ser um jogo bastante difícil, tá? O Vila, nesse momento, ele é líder da Série B, cara? Deixa eu conferir aqui. Eu acho que o Vila é líder da Série B. O atual campeão goiano. O atual campeão goiano lá, Série B. Série B, achei. Não, o Avaí é o líder, o Vila tá... O Avaí e o Cuiabá é líder com 11, o Vila tem 10 pontos, tá em 3º colocado. Mas se você vê que o Cruzeiro perdeu de forma vergonhosa para Muxuque, que é um nível pior do que esse de Série B. Abaixo, perdeu para a União Santa Fé, que é um nível pior do que esse. Perdeu para o Palestino, que é um nível pior do que esse.
Cara, o Cruzeiro vai enfrentar um adversário duríssimo na Copa do Brasil, o Jardim. Então é preciso toda a mobilização interna, principalmente, e externa. Então você tem um problemaço para resolver essa semana aí, que é o ambiente interno do Cruzeiro, mas isso não pode tirar o foco do Cruzeiro em você estudar o Vila Nova, tirar todas as informações, levar para os atletas, para que isso aqui não se torne um tormento para nós, cara. Porque o cruzeirense não tem uma semana de paz, cara. Uma semana de paz. Que esse resultado, poxa, cara, vamos comemorar, estamos em quarto, mas não pode ser uma cortina de fumaça ou não pode tampar o sol com a peneira. Não, de forma alguma. A gente tem que resolver esses problemas. Você tem que resolver essa questão do Pedrinho. Você, Leonardo Jardim, sobrou para você. Você vai ter que intermediar isso, porque o Alexandre Matos vai intermediar? Não vai. Então o Leonardo Jardim vai ter que intermediar essa situação com o Pedrinho, a situação com o Dudu. Ele vai ter que participar da reunião e ele tem que estudar o elenco do Avaí, pegar as informações e montar a estratégia. Que dia que é o jogo, Mike? Quinta-feira no Mineirão, que horas? Se não me engano, é 9h30 da noite. Vou confirmar, mas é à noite. Para que a gente não tenha problemas igual a gente teve com o União, teve contra o Palestino e teve contra o Muxuque. Não podemos achar que esse Vila é um time bobo e simplório, né? Um time que está em terceiro no Campeonato Brasileiro da Série B e foi campeão goiano, a gente não deve desmerecer de forma alguma. Ô, Deleon, o jogo é realmente na quinta-feira, 1º de maio, feriadão, então pra galera que vai emendar aí na sexta, vai poder comparecer ao Mineirão, encher e empurrar o Cruzeiro. Estamos vindo de vitória, então é o momento da torcida comparecer também, às 9h30, como disse o Washington Luiz. Então, Cruzeiro e Vila Nova, pelo jogo de ida da Copa do Brasil, 1º de maio, quinta-feira, às 9h30. Vamos lá, porque tem uma rapaziada que segue participando aqui com a gente pelo nosso Superchat, pela Live Pix, né, em outros locais aqui também. O Denilson Freitas está aqui falando, ó, libera o Dudu ou deixa ele chutar a bola na parede sozinho. Pedrinho quer se livrar da multa, tá ferindo o ego dele. Precisamos de jogadores polivalentes. O Lucas Araújo falando que o Pedrinho BH transformou o Cruzeiro numa várzea. O Serjão falando que o Verrete tá até agora ali no bolso do Lucas Vidalba. E nós também tivemos algumas participações da galera aqui na Cruzeiro Esportes, pra gente zerar aqui, né? Todo mundo que mandou a sua mensagem através da Live Pix. Deixa eu só ver aqui, Wesley Durães. Deixa eu voltar aqui na Live Pix do Wesley Durães. Vamos ver o que a rapaziada tá falando. O Cruzeiro que só volta a campo agora no próximo domingo, né? Não é isso? Não, pelo Brasileiro, né? Pelo Brasileiro, domingo. Contra o Flamengo. Mas tem o jogo da ida da Copa do Brasil no meio da semana. Todos mandou R$6,01. Deixa eu só pular esse aí. Jardim porque... tem que parar de usar o Eduardo. Esse aí. Ele é vamos menos lá, um. Prefiro o Rodriguinho ou futuramente o Japa. Aqui, ó. Foi? Já passou esse aí? Passou, vamos lá. O cara mandou aqui, ó. Wesley Durães. Wesley Durães mandou R$100. Toda honra e toda glória a Deus. Jesus, Rei dos Reis. Foi mal. Cruzeiro. Já passei esse, mano. Era pra colocar o do Filipão. Filipão Membrão mandou R$100. Tá aí um singelo para os latão de cristal. KKKK. Tamo junto, galera. Bora lá. Cristal é foda, hein, mano? Vou falar com você que do jeito que tá aí, nós tomamos qualquer coisa. E o Filipão falou assim, mandou no Insta, falou assim, ó, Cruzeiro vencendo, eu vou mandar aí a graninha pra vocês tomar aquela latinha. Mandou mesmo, Filipão mesmo, rapaz. Filipão é monstro. Mais um abraço pra você, Filipão. Agora você tem que mandar o café pra nós aqui, meu filho. Tamo junto, irmão. O Bagaça Studios. Bagaca Studios mandou R$6. O Bagaça Studios é todo cabuloso. O Vilauba hoje foi monstro demais. Mas que Pedrinho tem que sair da frente das câmeras. De Leon Jogador. De Leon Jogador mandou R$6. Infelizmente o dono do Cruzeiro ajuda a implantar a crise e a desestabilizar o grupo com esse tipo de atitude. Pedrinho N pode continuar fazendo isso. Leonardo Marcos. Leonardo Marcos mandou R$6. Até o Super Mundial o Cruzeiro vai ser este aí. Time fraco e horroroso. E torcer para ganhar uns jogos aqui e ali pra ter tranquilidade até a metade. Olha o nome que o cara mandou, velho. Olha pra você ver. Leida Leite mandou R$6. Quem imaginaria que o único jogador que o treinador pede vem tendo bons resultados e mais espaço. Abração a todos da mesa. Beijo com o papai do céu. Pablo Santos.
Pablo Santos mandou R$12. Gabi não entrou novamente mesmo jogando bem na medida do possível contra o Palestino. Porém, hoje não ganhou oportunidade. Qual o critério? Porque eu acho que no momento que ele ia fazer a alteração ali no ataque, o jogo estava pedindo velocidade. O Vasco tinha tirado um zagueiro e estava perdendo de 1-0. Aí ele colocou o Bolassi para tentar armar um contra-ataque. Pelo menos foi o que eu entendi. Mensagem do Dodds. Todos mandou R$6,01. Jardim tem que parar de usar o Eduardo. Ele é -1. Prefiro o Rodriguinho, ou futuramente o Japa. E o Neto Vilaça falando que, na moral, o Pedrinho precisa de uns conselhos. No geral, todo mundo feliz com a vitória, mas a turma chateada com o Pedrinho também, tá? Por essas situações aí. É aquilo que a gente chamava atenção, né? De que, principalmente depois, antes era todo mundo ali no foco contra o Dudu, né? Assim, entendendo que ele errou, olha, errou aqui, presta atenção, Dudu, não faz. Relembrando até o fato de que ele teve aquele imbróglio lá do Palmeiras, fica, vem, não vai. De repente veio, a torcida, né, deu aquela... Passou pano ali. Eu lembro que quando vocês vão lembrar, vai lembrar de Leão. Quando veio, eu não traria, mas já que veio o Dudu, não é? Você lembra disso? Mas houve também uma grande campanha aí pra limpar a barra dele. Exatamente. Foi feito assim, ó, galera, já tá aqui, vamos apoiar, é um grande jogador. E assim a torcida fez. Aí quando ele tem esse ato de disciplina, a torcida volta, e quando isso volta à tona, ó, Dudu, tá vendo? Presta atenção, já teve aquele lance lá atrás, nós esquecemos, não, só... Aí vem esse outro lance, que tira... E aí o torcedor fala, não, aí o Dudu também não. E, detalhe, eu acho que quando ele foi tirado do time, ele até estava performando de forma ok, sabe? Mas entendo também o que o Jardim queria e a entrega que ele espera. Com o cenário de hoje é que eu acho que mudou, e aí a torcida já mais na crítica para cima do Pedrinho. Algum comentário aí? De Leon? É isso, né? Mike Costa? Certinho, também tô aqui no trabalho das redes sociais. Maicão já tá ali. Maicão já tá ali. Conteúdo da Rodo, filho. A galera que não segue a Cruzeiro Esportes nas redes sociais, tô trabalhando aqui pra vocês. Então, ó, se você não segue aí no Instagram, no Twitter, vai lá, segue a gente. É muito fácil, @Cruzeiro Esportes, dê aquela moral, curta, jogue nos stories os conteúdos, porque vocês estão vendo que eu tô ralando. E sempre com muita competência, viu, Mike? Parabéns pra você. Obrigado. Sempre ali, grandes conteúdos, a gente compartilha. Então, galera, ó, quem não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal, segue lá na Cruzeiro Esporte, segue todo mundo, segue a gente também no Instagram. Bora crescer que a gente cresce todo mundo junto. E algumas coisas... Ó, a gente tá com a foto do Jardim ali até agora, da coletiva. E umas coisas que a gente tem que ver daqui pra frente agora, né? Como é que vai ficar a situação do Dudu. Reunião, tal. Vamos ver se o Pedrinho vai falar ou não alguma coisa em relação a essa fala dele aí, que já rodou o Brasil afora. Né? Olha pra você ver, hoje o Cruzeiro teria ganhado, pô, quarto colocado e tal, e aí a gente poderia falar sobre uma vitória e tal, que não sei o que lá, mas você pode ter certeza, gente, aí eu já vou falar aqui pra vocês, tá? Amanhã, o principal assunto não vai ser a vitória do Cruzeiro, nos programas de esporte, não vai ser, o principal assunto vai ser o que o Pedrinho falou. E aí, nesse ponto específico, você pode partir pro lado de falar que a imprensa é franga, que não sei o que lá, mas o Pedrinho vacilou. Tá? Nessa aí, pra mim, ele vacilou. A gente poderia passar amanhã falar da vitória, do que o Jardim falou, das escolhas dele, mas vai reverberar, sim, a fala do Pedro Lourenço. Uma coisa é você ter admiração, ter o respeito, né, cara? Ter o cuidado quando vai fazer uma crítica, quando a pessoa tá fazendo o certo, mas erra, né, Diogo? Todo mundo erra. Mesmo tentando fazer o certo, você erra. Isso acontece. Aí você vai... e segura um pouco na crítica, segura um pouco nas palavras. Só que chegou o momento, cara, em que passou desse ponto já, o Pedrinho. Passou desse ponto. Não tá fazendo certo e não é de hoje que não tá fazendo certo. Só que parece que o Pedrinho não colocou pessoas com esse perfil ao lado dele. Pessoas que podem chegar e falar assim, Pedro, você tá errado. Você é dono da empresa, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser, mas eu estou aqui para falar com você. Você está errado. Agora, o que você vai fazer a partir do momento em que eu estou falando com você que você está errado, que não é para você fazer isso? Cara, a decisão é sua. Mas eu, como profissional, eu não posso ver você fazendo o que você está fazendo e continuar passando a mão aqui, sua cabeça, no seu ombro, puxando o saco, sendo conivente com os erros, sendo que tá errado. E tá muito errado, não tá pouco errado, não. Entendeu? Então, chegou esse momento, cara. Pedrinho tem, sim, cara, ser criticado, tá?
Não, ele é o pior, ele tem que... Não é isso, mas tá errando demais. E tá errando numa coisa fundamental no seu ofício, como dirigente e dono de SAF. Fundamental. Cara, errar em contratação, ô Pedrinho, acontece. Infelizmente, fazer investimento no futebol que não dá certo, acontece. Real Madrid faz, Barcelona faz. Todo mundo, no mundo inteiro isso acontece. É o risco. Você coloca 100 milhões ali, às vezes o que vai realmente virar é os 30 milhões, 70 às vezes vai pro ralo, mas os 30 milhões salva os 70 que foi jogado pro ralo. Faz parte. Agora, postura de dirigente, o líder, o cara que traz a confiança, aquele cara que é a voz mais forte do projeto, isso você não pode errar feio como tá sendo os seus erros, entendeu? Porque hoje o Cruzeiro não é amanhã não, Diogo. Nesse exato momento, se você ligar a televisão ali, o assunto do momento é é o gesto do Pedrinho em relação a Dudu. O Josias Thiago falando que pérolas do Mike. 1, levantou duro. 2, tá satisfeito ou cabe mais? KKKK, Diogo, faltam só 35 pontos agora que vem o Flamengo. Você tá vendo seus mole aí e tal. Lá é ele, né? Ele tá vendo mole. Tá vendo os mole que você tá dando aí. Não queira ele ver o duro. Eita, pelo amor de Deus. Pra gente poder fechar aqui, tivemos mais 2 participações na nossa Live Pix. Uma foi do Felipão, mandando mais uma mensagem aqui. Filipão mandou R$6. Café vou levar pessoalmente e participar da live, kkkk. É isso. Combinado, filho. Pode trazer o café aí. Pra nós, a gente faz aqui ao vivo, passa, ainda divulga seu café. E mais um aqui, ó. De Leão do Cavaquinho mandou R$6. Pedrinho Boca de Sacola. Tem que ser mais profissional. E o confronto contra o Vila Nova, que dia, horário, passa informações pra gente aí, Mike, que é o próximo confronto do Cruzeiro, agora é Copa do Brasil. Cruzeiro contra Vila Nova, primeiro Estreia. jogo no Mineirão, estreia, mas já na terceira fase, quinta-feira, dia 1º de maio, feriadão, dia do trabalhador, muita gente vai emendar, então dá pra ir no Mineirão, a gente vai estar lá, com certeza. Quinta agora, né? Isso, quinta agora, 9h30 da noite, Cruzeiro e Vila Nova, jogo muito importante pra gente fazer um bom resultado aqui e não sofrer lá em Goiás. Então, galera, todo mundo convocado aí, e ó, quem for no estádio, bota ali o fone de ouvido, ouve aqui no Cruzeiro Esportes, quem ficar de casa, muta a TV e acompanha com a gente. Ainda bem que o Mike falou, olha aqui pra você ver, mano, falta 20 horas pra fechar o credenciamento. Se eu dormisse aqui, mano, a gente ia ter que fazer. Se eu dormisse hoje e não credenciasse, a gente ia ter que fazer o jogo aqui do estúdio. Já vou fazer esse credenciamento aqui de uma vez. Enquanto isso, Deleon, após essa vitória aí, já virando a chave pra quinta-feira contra o Vila. É isso aí. Agora é a hora de virar a chave. Tentar, né, Diogo? Virar a chave. Tentar, cara. Mas é impossível, é impossível. Amanhã... Vai continuar reverberando. As primeiras reuniões do dia... Na verdade, daqui a pouco eles vão alinhar isso aí, né? Que vão fazer amanhã. O Cruzeiro volta a treinar amanhã? Não, né? Amanhã... Então temos que esperar aí pra ver a programação. Ainda não foi lançado. Voltando hoje, cara, talvez treine à tarde, né? Se for aquele regenerativo, né? Aquela coisa mais... Talvez um regenerativo à tarde, né? Porque de manhã, não sei se vai treinar à tarde. Vai treinar de manhã. Mas enfim, cara, agora é virar a chave, estudar o Vila Nova. Não podemos desmerecer o Vila Nova igual nós desmerecemos os últimos adversários, né? O Cruzeiro ainda não é um time tão forte assim a ponto de ter um desempenho de falar assim, cara, vamos passar o carro no Muxuque Runa, vamos atropelar o Palestino. Mas o Cruzeiro é gigante, é enorme, olha o Vila Nova, é horroroso. Só que lá, do outro lado, tem jogadores que estão com fome e com sede e querem aparecer na Série A. E às vezes esse comportamento desse jogador da Série B, em dar vida, em querer estar no lugar daqueles jogadores ali, ele acaba vencendo os duelos, acaba vencendo o quê? Na força, na vontade, no mental, e o Cruzeiro tem perdido vários jogos dessa forma. Então, foco total, vira a chave, e que quinta-feira a gente, nessa terceira fase agora, como é que é? O Cruzeiro, ele tem o... Não, terceira é ida e volta, né? Ida e volta, não tem mata, não. É mata-mata, né? Então o Cruzeiro precisa, né, fazer um placar para no jogo de volta ir mais tranquilo, cara. Tem que ir mais tranquilo, mas então tem que vencer. Se possível aí,
com uma margenzinha de 2 gols aí, né, Walsh? 2-0 ficaria bonito demais, né? Vamos ver o que acontece. E vai ser o nosso retorno ao Mineirão após o jogo contra o Bahia. Então, assim, tem mais essa esperança, porque o Cruzeiro, desde que jogou contra o Bahia... Da última vez que estivemos aqui, né? Fizemos 3-0, jogão, a torcida empurrou. Então, assim, vamos agarrar as esperanças. E é aquilo, hoje a gente já apontou os problemas do jogo. Tivemos aí várias situações que não podem acontecer, que talvez um time mais qualificado faria os gols, ou o Cássio numa noite menos inspirada. Mas tem que aproveitar. 3 pontos, está no G4. Ainda é uma posição que é uma posição quase que virtual, porque início de campeonato tá todo mundo muito embolado. Você ganha uma, você vai para o G4, você perde uma, você vai para o 15º. Mas acho que a gente tem que aproveitar, porque um empate hoje, uma derrota, faria a gente dormir preocupado. A gente tem nossas preocupações, mas os 3 pontos são importantes. A gente vem falando isso aqui no Brasileirão, é importante somar. E eu acho que no final, tanto pelo momento do Cruzeiro conturbado, vindo de derrota, de 2 derrotas, vindo de polêmicas extracampo, aí teve mais uma polêmica criada pelo Pedrinho hoje. A gente vencer esse jogo é muito importante, para que, assim, se tá tudo ruim, pelo menos tenha a vitória, e a vitória é fundamental. Perfeito. O jogo quinta-feira, que horas? 9h30. Nossa senhora, mano. Puta. E o Flamengo no domingão, 18h30. Pelo menos dá pra passar o dia com meu filho, velho, no feriado, né? Agora, olha que legal aqui, né? De noite não tem jeito. O cara falando aqui, ó. Pedro Júnior tem que apresentar as redes sociais para o pai dele. Não, mas falando sério agora, mano, de todos esses caras que estão no Cruzeiro aí, velho, o único que pode chegar e meter o dedo no Pedrinho e falar, ó, você tá errado. É ele, mano. Ninguém vai ter esse culhão de fazer isso, não, mano. Mas você acredita que eu já questionei uma pessoa sobre isso? Eu falei, cara, pô, o Pedro Júnior é um cara jovem, atualizado, empresário também. Pô, ele não tem essa... Você entendeu, mano? Você acha que algum funcionário, mano, vai chegar e falar, Pedro, tá errado. Ô, irmão, fala, então beleza, irmão, tchau pra você. Pega suas contas aí, um abraço. Ele tá errado. É uma situação difícil, mano, porque o Cruzeiro fica meio que refém disso, mas o cara tem que ter uma autocrítica que ele tá atrapalhando, velho. Nisso aí que ele tá falando. Mas enfim, vamos passar aqui, antes da gente fechar aqui a transmissão, a tabela, né? Como é que fica a tabela do Campeonato Brasileiro agora com essa vitória do Cruzeiro e, por enquanto... Tá coisa linda, viu, Nação Azul? O Cruzeiro tá ali, ó, na 4ª colocação com os seus 10 pontos. 10 pontos o Cruzeiro, 4º colocado, 4 pontos atrás do Flamengo, que é o próximo adversário do Cruzeiro, né? Próximo adversário do Cruzeiro. E é o Flamengo. Deus abençoe aí uma vitória. A gente ganhando vai pra 14, seguro. E o jogo é no Mineirão, né? Domingo que vem. Dá pra colar ali na parte de cima da tabela. Mas uma coisa eu falo pra vocês, tá, galera? Vasco é uma coisa, tá? Flamengo é outra. O time do Flamengo... A diferença então, mas ó... A história é outra. Vou trazer um dado aqui, hein? O Vasco empatou com o Flamengo em 0-0 e o Cruzeiro ganhou do Vasco. Mas é aquela história do clássico regional, né, cara? Mike, eu queria me apegar a isso aí, mas não dá, não. E você sabe o que isso quer dizer? Nada. Nossa, tá doido. A gente não conseguiu ganhar do Palestino. A gente sofreu. Aqui, se o Vasco tivesse ganho o jogo hoje, fosse empate, gente, não seria nada de anormal, não. Irmão, o Cruzeiro tá no G4. É só isso, Brasil. É só isso. Printa a tela aí. Vou tomar uma ali agora. Agora, você vê, né? O Atlético tá na zona de rebaixamento, cara. Não, tipo assim, não dá nem pra comemorar. A gente tá com tanto problema que, tipo assim... Cara, não, o Atlético tá na zona de rebaixamento. Cara, tá, beleza, eu tô cheio de problema aqui, cara. Deixa eu resolver os meus BO aqui. Né? É isso. Mas enfim, vamos lá. Washington Luiz, De Leon e Mike Costa. Galera, deixar só aquele abraço e já a expectativa para que quinta-feira é outra história, que resolvam isso aí nesses próximos dias aí, ó, para chegar na quinta-feira já zerado. Como o Mike disse, né, o ambiente, a torcida, um dia importante, né, que a gente consiga, na tradição da Copa do Brasil, entendemos que a gente sempre vai ser, né, importantíssimo na Copa do Brasil, entendendo o nosso momento, mas eu acho que é importante agora virar essa chave e fazer uma boa apresentação, aquilo que o Cruzeiro ainda não conseguiu fazer, né, duas vitórias seguidas, né, vamos imprimir isso aí pra gente seguir juntos. No mais, grande abraço e vamos junto até quinta. Mike? Um abraço a todo mundo aí que acompanha a gente, as brincadeiras, também as falas sérias aqui na Cruzeiro Esportes. Um prazer, é muito bom terminar a live quando o Cruzeiro ganha, conduzir, mesmo quando é uma vitória dessas. Só fica o convite para amanhã todo mundo estar na programação da Cruzeiro Esportes, né, Washington Luiz? Eu não vou estar presente, vou chegar em casa, vou colocar meu chinelinho. É verdade. Porque amanhã estou de folga. Qual que é a programação, Mike? Eu vou colocar na tela quando você fala. Fala aí. Tá. Amanhã, às 13 horas, temos a live Bastidores do Cruzeiro. Que horas, Mike?
13 horas. Ok. Depois? E depois, às 19 horas, temos a live Resenha Celeste, com a participação das nossas feras, Leandro Guerreiro. Então, tá todo mundo convidado, porque repercutir vitória é muito melhor. Então, tamo junto. Um abraço pra vocês, fiquem com Deus e aproveita essa vitória. Foi sofrido, então aproveita e dobro. De Leon. Eu tô postando aqui, né, cara? Não ia deixar de zoar. Não, você tá doido. Eu vou cuidar dos problemas. Eu vou. Amanhã tem reunião, nós vamos cuidar dos problemas. Tá lá na toca, mas não dá. Vou ter que postar aqui. É isso aí, galera. Valeu pra quem esteve com a gente aí durante toda essa transmissão turbulenta, cansativa, joguinho ruim. Mas de tudo, tamo no G4 e isso é o que importa. Vamos lá, a última Live Pix que nós tivemos aqui pra não ser injusto, né? Rubão Canibal Bessudo mandou R$6. Alguém já viu os donos das frangas falando asneiras ou fazendo micagem em frente às câmeras? Não, por enquanto não, pelo menos. Né? Mas também não tô muito feliz com o dono desse. Inclusive o negócio pra lá tá pior do que aqui, né? Vamos falar a verdade. Ô galera, agradecer todo mundo que esteve ligado com a gente. Desde as 4 horas da tarde nós estamos ao vivo aqui, já são 9h30 da noite. Tá, semana abençoada aí pra todo mundo. Fiquem com Deus, obrigado quem deixou o like no vídeo, quem se inscreveu no canal e também quem ativou as notificações aqui na nossa Cruzeiro Esportes, a nossa imprensa parcial e branca. Tamo junto, tá, meu povo? Fiquem com Deus, valeu e dá ligeiro na sua azul! Pra frente meu time, quero arte, quero futebol, bola em campo.